Olá a todos, prosseguindo nossos projetos de transmissões ao vivo como treinamento de capacitação e aumentar o entendimento a respeito dos destinos que a gente trabalha. Hoje a gente vai falar sobre a África do Sul, que é um destino que a nossa demanda tem aumentado demais nos últimos 3 anos. Eu acho que isso se deve também muito ao fato de que a Latam iniciou a rota São Paulo-Joanesburgo em voos diários, o que forçou uma concorrência e uma guerra de tarifas entre ela e a South Africa. Então a gente acompanha aí regularmente diversas promoções em voos para Joanesburgo, Cape Town, que se tornam muito atrativos, né? E paralelo a isso também um cenário de desvalorização cambial configura-se como um destino cujo custo de vida é muito acessível, é muito interessante. Então acaba saindo uma viagem relativamente barata se comparada a outros destinos dolarizados ou atrelados ao euro, principalmente no que se refere a parte de alimentos e bebidas. Então restaurantes excelentes a um preço muito bom. E aí a gente tem notado que nós temos recebido muita demanda de quem está indo a primeira vez à África, tá tendo a sua primeira experiência com safari. Não é aquele cliente, aquele viajante que está buscando muita vida selvagem, mas ele quer ver, obviamente, quer ter um pouquinho de tudo, né, do que o continente tem a oferecer, e a África do Sul, nesse sentido, é o país mais apropriado para ser a porta de entrada para quem vai fazer essa primeira viagem à África do Sul. Então, bacana, vamos lá. A gente tem 2 opções de voos, um da Latam e um da South Africa. Ambos saem de São Paulo mais ou menos no mesmo horário, que é por volta das 15 horas, ou das 17 horas, chegando em Joanesburgo no dia seguinte de manhã. Então é uma viagem de uma noite, são mais ou menos aí umas 10 horas de voo, chegando em Joanesburgo cedinho. Joanesburgo, enquanto porta de entrada e porta de saída, é uma cidade que tem relativamente pouco a oferecer para esse perfil de viajante, tá, gente? Eu geralmente gosto de fazer e sugerir sempre a parada em Joanesburgo para se ter um período de descanso e chegar no hotel de safari, que vai ser a próxima parada, já com o corpo descansado, para poder aproveitar ao máximo essa experiência. Então, em Joanesburgo, usualmente, a gente costuma trabalhar com hotéis ou na região de Sandton, próximo a Mandela Square, que dá um transfer de mais ou menos uns 50 minutos, ou então um hotel que eu particularmente sempre indico aqui, que são os hotéis do complexo do Emperor's Palace, que é um complexo de entretenimento composto por cassinos, teatros, shows, cinema, shopping center, salão para convenções para milhares de pessoas. E lá ao todo são 4 hotéis de 3 a 5 estrelas com um serviço muito bom. Como tem um shopping integrado ao hotel e ao complexo como um todo, ele me oferece uma praça de alimentação com gastronomia internacional, bons restaurantes, não tem aquela cara de praça de alimentação shopping, e ele atende muito bem para essa primeira noite, além de oferecer o traslado em sistema de shuttle gratuito, porque ele também está perto do aeroporto. Então, saiu do Brasil, noite a bordo, chegou em Joanesburgo, vai dormir um dia para descansar antes de ir para o safari. Ou fica em Sandton, ou fica no Emperor's Palace. Mas eu queria fazer um passeio legal em Joanesburgo, o que tem para fazer e tal. Bem, Joanesburgo é uma cidade muito grande, é uma capital do país do terceiro mundo, da África, então ela tem problemas de trânsito, tem alguns problemas de violência. E na minha opinião, assim, um passeio que tem uma entrega cultural espetacular é certamente a visita ao Soweto, que era o antigo bairro onde morou Mandela, onde era o núcleo de resistência do regime de segregação racial, do apartheid, bem como uma visita ao Museu do Apartheid. Trata-se de visitas que são
de certo modo, intensas, porque elas retratam uma realidade dura que aquela sociedade vivenciou até pouquíssimo tempo atrás, mas é uma ótima introdução à África, uma ótima introdução para a gente também entender melhor e contextualizar socialmente as relações pessoais que você vai ver ao longo da sua viagem por lá. Então é um belo cartão de visitas. Esse passeio ele pode ser contratado conosco através do nosso receptivo, em regime privativo, com guia falando português, ou bem como é um passeio que é bem possível de se fazê-lo de forma autônoma. Chegando no Imperial Palace, por exemplo, você fazer uma visita ao museu, eu particularmente acho que não é algo que você necessita necessariamente de ter um guia, né? Então dá para fazer ela meio que de forma independente. Aí beleza, dormiu o primeiro dia em Joanesburgo. A gente poderia pensar em fazer um voo para o safari, porque o próximo passo dessa viagem então é a sua experiência com a vida selvagem. Quando a gente fala em safari na África do Sul, automaticamente nos vem à cabeça quem? Kruger Park, que é o mais famoso das áreas de preservação do continente africano, talvez. O Kruger ele está relativamente longe de Joanesburgo. E para se chegar ao Kruger Park vindo de Joanesburgo, existem duas opções. A primeira é através, que eu diria que é uma forma econômica, é através de um pacotinho regular que nós temos, onde esse deslocamento ele é feito via terrestre. É uma viagem longa de van, que ela dura mais ou menos umas 7 horas, com algumas paradas no caminho, obviamente. E aí você vai chegar na região do Kruger Park, de Hoedspruit, por volta aí das 6, 7 horas da noite. Então esse primeiro dia vai ser perdido. Aí você vai dormir, aí voltando ao pacote econômico, em alguma cidadezinha nos arredores do parque, que é uma coisa diferente de dormir dentro da reserva, tá? Esse é o pacote econômico. Então você dorme na cidadezinha, é como se você estivesse indo, sei lá, para a Serra do Cipó, só que ao invés de você dormir numa área natural lá na Lapinha, você vai dormir na cidade de Conceição do Mato Dentro, digamos assim. Você vai dormir em Lagoa Santa. Você vai estar perto, mas você não vai estar na área de parque, tá? Aí, no dia seguinte, você vai sair para fazer um safari de full day dentro do Kruger e depois vai voltar, dormir na cidadezinha de novo para no terceiro dia pegar o trânsito terrestre de novo até Joanesburgo para daí seguir viagem para Cape Town ou onde seja. Ok? Então essa é uma modalidade econômica de se fazer um safari o mais barato possível. Esse é um pacote que a gente tem que é super ultra econômico, regular, rodoviário. O que é o legal? O legal na realidade é inserir dentro do bilhete aéreo internacional do passageiro o trecho Joanesburgo-Hoedspruit no dia seguinte à sua chegada. Então para fazer igual eu falei no começo, voou para Joanesburgo, dormiu uma noite, Soweto com o Museu do Apartheid. Ok, dia seguinte, pega um voo para Hoedspruit, chega lá descansado, sem aquela história de van de 7 horas e vai direto para uma reserva privada, onde você tem uma experiência de safari muito melhor do que até mesmo eventualmente dentro do parque, que é uma área pública. Tá? Esse é um conceito interessante de abordar também, que é o do Private Game Reserve, que são reservas particulares de preservação ambiental de cunho de observação de vida selvagem muito comuns na África do Sul. Essas reservas elas estão localizadas naquilo que é chamado de Great Kruger Park Area, ou seja, é como se fosse o Grande Kruger. Imagina assim, a Grande Belo Horizonte, os municípios em volta, é a mesma coisa. O Grande Kruger, o Kruger é uma área enorme, eles têm várias reservas particulares que são contíguas ao parque, são vizinhas do parque, que compartilham do mesmo bioma. É o mesmo estilo de paisagem, de visual, de animal, só que são reservas privadas e isso é um grande negócio na África, é um grande business. Então, existem diversas reservas para os mais variados budgets. Eu poderia lembrar aqui da mais famosa do mercado brasileiro, que é o Capama.
O Capama ele é composto por 4 hotéis dentro da mesma reserva. É uma grande, imagina o seguinte, é uma grande fazenda onde o empreendedor ele constrói pousadas de charme, hotéis, pequenos hotéis de luxo, do estilo de lodge, alguns tented, que são as tendas de luxo, totalmente independentes e isoladas umas das outras. Então as pessoas elas praticamente nem se veem assim entre si os hóspedes de um hotel desse, exceto durante a atividade. E dentro dessa fazenda enorme eles contêm uma extensa amostra de animais. Dentre eles, essas que a gente tem mais costume de trabalhar são todas Big Five. Então vamos lembrar rapidinho quem que são os Big Five. São os 2 grandes felinos, que é o leão e o leopardo, mais o búfalo, o elefante e o rinoceronte, ok? Esses são os Big Five. Aí beleza. O cliente que voou para Hot Springs, ele está do lado de uma reserva dessa, então um transferzinho de 40 minutos. Então é um voo de 40 minutos mais um transfer de 40 minutos. Geralmente esse voo é de manhã, ele chega na reserva praticamente na hora do almoço. Vai chegar, vai descansar um pouquinho depois do almoço para começar a sua primeira experiência, finalmente, numa saída de um Game Drive. Game Drive é o nome que eles dão localmente para o nosso popular Safari 4x4, que é uma saída no veículo aberto. É um veículo geralmente para até 8 pessoas, 10 pessoas, não mais que isso. E aí, vocês entenderem assim, esse primeiro dia, o cliente sai por volta de 4 horas da tarde para fazer sua atividade de observação, que vai ser o seu primeiro safari. Esse safari ele dura mais ou menos umas 3 a 4 horas, se encerrando já à noite. E aí, em algum momento ao longo dessa atividade, eles vão parar para fazer um piquenique no pôr do sol, geralmente num lugar especial, e aí começa a procura pelos animais. Aí, ok, voltou para o hotel, jantou. No dia seguinte, aí começa a entender como que é o dia num hotel de safari, o dia num hotel de reserva. Isso compartilha a todos que estão localizados dentro das reservas. Todos os safaris eles se realizam 2 vezes por dia. A primeira saída ela é feita ao amanhecer. Então, por volta de 5h30 da manhã, você vai receber um wake-up call, vão te ligar no seu quarto para você se apresentar na recepção e vai ter lá servido lá assim, um chazinho, um café bem simples, algo bem só para você não sair com fome mesmo. E aí vai sair para o seu primeiro game drive do dia, ao amanhecer, 5h30, 6 horas da manhã. Aí quando for lá para 7h30 da manhã, 8 horas da manhã, eles vão parar de novo em um lugar super especial para fazer outro lanchinho, piquenique, um snack. E depois volta para o hotel lá pelas 9, 10 horas da manhã para enfim ser servido o seu café da manhã buffet, tá? Aí você tem um tempo livre até o almoço, dá uma descansadinha e 4 horas da tarde sai de novo para pegar os animais de novo no mesmo horário do dia anterior, de 4 até o começo da noite. Isso por quê, gente? Porque o safari ele só é legal nos horários de atividade intensa dos animais. E isso, a maioria dos animais, eles têm hábitos mais noturnos mesmo. Então, não adianta você ir fazer um safari meio-dia, porque os bichos eles vão estar procurando sombra, descansar, eles vão estar dormindo. Enquanto que de manhãzinha ou no final da tarde é a hora que a tendência é de ver mais atividade, de ver eles procurando alimento, enfim, dentro do cotidiano deles de movimentação e não de salvar energia. Entendeu? Então, por isso que existe uma grande diferença entre o pacote econômico de quem não dorme em reserva e faz um safari de full day versus o pacote normal de quem dorme em reserva e faz 2 safaris por dia. O safari de full day na versão econômica, ele vai chegar no parque numa hora ruim. Então, assim, por isso que eu falo que além de ter um trânsito muito longo, a sua experiência de safari em si não vai ser muito legal. Agora, é um pacote que custa $700. Então, assim, quando a gente compara em termos de preço, ele é metade do preço do pacote que dorme na reserva, tudo padrão para o Gear Park, tá? Aí, então, dormiu de novo, né? Se dormiu a primeira noite, fez um safari no dia da chegada. Acordou lá, 2 safaris, dormiu de novo, no outro dia acordou cedo, sai de novo para fazer o seu 4º Game Drive. Então, quem dorme 2 noites em reserva, faz 4 saídas em safari. Então, gente, numa reserva privada, onde há um enorme cooperativismo entre os guias, porque são apenas aqueles veículos daquela reserva que estão
circulando ali dentro naquele momento. E eles conversam com rádio entre si, e aí um comunica com o outro, fala, ó, tem um tanto de leão aqui na zona tal, então toca os carros todos para lá. E paralelo a isso, os animais eles têm uma tendência territorialista. E aí sim, dentro das reservas que são cercadas para evitar fuga e entrada de caçadores, eles já sabem mais ou menos naquele território onde que os animais costumam ocupar. Então geralmente tem lá a zona que ficam os elefantes, tem a zona que ficam os búfalos, esses são dois grandes que não se bicam, então você não vai talvez vê-los no mesmo dia, e com isso eles conseguem mais ou menos mapear, eles fazem isso lá todos os dias, né? É uma coisa bem tranquila de se ver animais mesmo. E assim, uma coisa que também é legal de salientar é que às vezes a gente tem a impressão que vai achar uma coisa meio fake e não é. Assim, eu confesso que a primeira vez que eu fui cheio de receio, assim, de reserva, de imaginar que eu estava em um esquema meio zoológico, que era tudo controlado, e não é. Obviamente que assim, há um controle das populações de animais dentro dessas reservas. Então, tipo assim, os leões eles comem os impalas, então tem que ter muito impala. Então não pode haver desequilíbrio nessas populações. Aí o dono da reserva ele vai lá e tem que comprar um monte de impala na mão do vizinho dele. Tem muita troca de animais entre essas reservas também. Isso é uma coisa muito comum. Lembrando que como eu falei, um grande negócio, um grande business mesmo para o turismo na África do Sul, essa questão das reservas particulares de safari. Aí, dormiu 2 noites, fez 4 game drive, viu os Big Five, teve uma experiência maravilhosa de safari, a um custo super acessível. Não é um passeio assim de milionário, apesar de existirem hotéis super ultra luxo. Isso vai depender muito do budget de cada um, mas o que a gente tem costume de trabalhar aqui é algo bem razoável. Hoje em dia, num cenário de câmbio aí, meio instável e um pouco sobretaxado do cálculo que a gente está acostumado, o brasileiro está se adaptando agora, a gente percebe que não tem ninguém esbanjando, mas dá para se viabilizar uma viagem dessa com um alto padrão de qualidade a um custo muito legal, tá? E a outra reserva que eu queria dar a dica aqui no final, que é uma que a gente também tem direcionado bastante cliente para lá, que ela demanda uma logística mais simples, mas que oferece um safari Big Five a 2 horas de carro de Joanesburgo, é a reserva de Pilanesberg National Park. Lá dentro tem a Black Rhino Game Reserve, que ela também vai ser no mesmo esquema, só que a gente, ao invés de voar de Joanesburgo para Hoedspruit e fazer o safari para depois pegar o voo para Joanesburgo de novo ou para Cape Town, a gente vai via terrestre, tá? De Joanesburgo. Então vai dormir lá em Joanesburgo primeira noite, no dia seguinte vai pegar o trânsito até o Pilanesberg, são 2 horas e meia de carro, aí vai fazer o mesmo esquema, 2 noites no Pilanesberg, 4 safaris, vai ver o Big Five, só que o seu aéreo vai ficar muito mais barato, porque você não vai precisar de colocar trecho interno de novo, entendeu? E aí vai fazer essa experiência de safari, volta para Joanesburgo de novo via terrestre, e aí vai pegar o seu voo, por exemplo, para Cape Town, para Port Elizabeth, ou para seu próximo destino na África. Geralmente o nosso pacotinho, o básico para quem está também nessa experiência, essa primeira experiência de safari, ele vai ser 1 noite em Joanesburgo, 2 noites na reserva de safari, seja ela Kruger Park acessado de avião ou acessado da maneira econômica de carro, ou 2 noites Parque Nacional Pilanesberg, que está próximo de Joanesburgo, acessado somente de carro, uma viagem muito mais curta. Dali vai voltar para Joanesburgo e pegar um voo para Cape Town, ou de Hoedspruit, pega um voo também para Cape Town. Chegou em Cape Town, gente, 4 noites é o ideal. Primeiro dia da chegada, segundo dia você vai fazer City Tour com Table Mountain, pegar um teleférico, subir a Montanha da Mesa, lindas vistas lá de cima. Depois, terceiro dia, Cabo da Boa Esperança, imperdível, marco geográfico, um passeio maravilhoso. Você vai ver pinguim, vai ver foca, vai ver avestruz e o famoso cabo, né, que é emocionante. E, claro, não pode deixar também de aproveitar e conhecer as vinícolas do cabo, né, a uva Pinotage, que é a mais atípica da região e
e conhecer a cidadezinha de Stellenbosch, Paul e Franschhoek. Mas são apenas extensões, são apenas ideias. A gente continua aqui à disposição para ajudar vocês a montar o seu roteiro e a criar com isso uma experiência inesquecível na sua primeira viagem à África e despertar o interesse depois para voltar para fazer viagens mais voltadas ainda para a vida selvagem e safaris mais elaborados e coisas assim. Se você gostou, deixa aí o seu like e voltamos aí semana que vem com mais algum outro destino. Obrigado e até a próxima.